sim, que podemos começar. Então, eu quero agradecer outra vez ao Miguel Rodrigues, que é nosso visitante, mas que é da Universidade de Oviedo, e que vem falar-nos do seu trabalho na área da dialectologia, sobre a fronteira entre o asturiano central e o asturiano ocidental, com recursos a métodos próprios da dialectometria, o que agrada muito ali ao Fernando, com certeza, e em nome de todo o clube e meu, agradeço a disponibilidade do Miguel em vir apresentar-nos o seu trabalho e passo-lhe já a palavra. Estamos muito interessados em ouvir esta apresentação. Pois, obrigado eu, antes de nada. Tenho que dizer que estou um pouco, não sei como é em português, mas que tenho um catarro, que tenho uma pequena enfermidade que, bom, vou tentar que não seja muito complicado falar com o meu nariz. Então, obrigado à Ernestina, sobretudo, pelo convite, e à Esperança Cardeira pela gestão de toda a minha assistência a este seminário, que é seguro que vai ser bom para vocês e para mim também. Também, outra coisinha que tenho que dizer o meu nível de português não é o melhor do mundo, mas todos somos linguistas, ou muitos de nós somos linguistas, romanistas, e vamos tentar de fazer a minha comunicação bem, entendível, que possa ser acessível para todo o público. De todas formas, também digo que se há alguma coisinha que não se perceba bem, desculpem antes de nada e perguntem se há alguma coisinha que não está bem. Então, vou compartilhar o screen. Assim. Está bem? Pode-se ver? Sim. Está nos seus computadores. Sim, está ótimo. Bem, pois, efetivamente, o que eu vou fazer é uma abordagem dialetal da análise asturiana, da linguística asturiana. O asturiano, como vocês sabem, é uma língua parente do português, está muito perto do português. Historicamente, ainda estivemos mais perto, mas agora, por questão política mais que nada, pois o asturiano é uma língua que é minorizada, que é minoritária e que não tem muito reconhecimento a nível internacional, mas com trabalhos como este e outros muitos que se estão a fazer na Universidade de Oviedo e noutras universidades, pois eu acho que pouquinho a pouco podemos formar parte desse nível de conhecimento global, como é a língua portuguesa, como é a língua espanhola, como é a língua inglesa, alemã, todas as línguas. Não? Estamos num âmbito românico, pois temos o perfil de linguistas, pois o reconhecimento minoritário ou minorizado é uma coisa secundária para nós neste momento. Não? Então, vou falar da minha tese de doutoramento, que é o estudo dialetográfico e dialetométrico na fronteira entre o asturiano central e o asturiano ocidental. Depois eu vou explicar como é que se divide dialetalmente o asturiano, historicamente, vou dar
vou fazer um breve repasso do que é a língua asturiana para aquelas pessoas que não tenham conhecimento de primeira mão do que é esta língua. Então, vamos começar. Tenho esta primeira diapositiva de conteúdos do meu PowerPoint, da minha intervenção. Também tenho que dizer que, se têm algum comentário que fazer no meio da minha exposição, eu peço que o façam. Bem, vou fazer uma pequena introdução do que é o EDACEU, que são as siglas, as letras capitais do meu trabalho, do Estudo Dialetográfico e Dialetométrico. O EDACEU como tese de doutoramento. Qual é o meu enfoque, qual é o meu trabalho de doutoramento? Só para servir de exemplo a outras pessoas que tenham interesse em fazer uma tese de doutoramento, como é que eu enfoquei esse trabalho. Pois, vou fazer uma pequena introdução ao asturiano como língua românica de interesse global, como eu dizia antes, e depois vou dar dados diretamente do que é o meu trabalho. O projeto EDACEU em dados. Vou expunir mapas, vou dizer quais são as minhas conclusões como trabalho dialetográfico para depois chegar às conclusões finais e para esperar alguma pergunta por parte do público. Então, vocês podem ver que eu tenho desenhos que recordam mais a informática que a dialetologia tradicional. É certo, mas é que o meu trabalho é um trabalho medial entre a dialetologia tradicional e a dialetologia mais moderna, entre a ciência informática moderna, é verdade. Então, o EDACEU como tese de doutoramento. Pois, efetivamente, é uma tese de doutoramento da Universidade de Oviedo, onde o diretor é, desculpem, onde o diretor é o Ramón de Andrés Dias, que é bem conhecido na Universidade de Lisboa, bem conhecido pelos investigadores Saramago, Carrillo, Fernando Briços, bem conhecido na dialetologia românica, por trabalhar temas, por fazer visível a língua asturiana. A minha tese de doutoramento, claro, depois veremos coisas, mas eu precisava de financiamento, precisava de tempo e precisava de um interesse institucional para que a Universidade de Oviedo acolhesse esta tese como válida, como útil para o conhecimento global. Então, eu não tive problema, a Universidade de Oviedo deu-me financiamento, então eu pude trabalhar com muito tempo, este trabalho, pude desenvolver todo o trabalho desde o começo até o final com financiamento da universidade, financiamento público. Não todas as pessoas que se querem enfrentar a uma tese têm tanta sorte como a tive. Claro, o ponto 3, continuação dos trabalhos anteriores. Também, esta tese não é o primeiro trabalho dialetológico que eu faço. Desde os meus começos como dialetólogo, quando eu estava a estudar a filologia românica, filologia hispânica, eu já trabalhei em outros trabalhos, já fiz outros trabalhos dialetológicos que depois vou apresentar.
início e o final, a ideia principal do EDACEO é a seguinte, é uma análise da variação diatópica baciletal da área centro-ocidental das Astúrias, para encontrar uma acumulação de isoglossas, um feixe de isoglossas. Não é um tema raro na dialetologia. Claro, tradicionalmente a dialetologia o que fez foi centrar-se em temas de isoglossas, perdão. Primeiro, desde o ponto do estudo simples de uma isoglossa, onde é que cambia uma língua num traço linguístico determinado, mas com o passo do tempo e o desenvolvimento da dialectologia, pois a evolução levou os investigadores a trabalhar não só um traço linguístico, senão muitos traços linguísticos. Então, o que eu faço neste trabalho é estudar da maneira mais tradicional, de primeira já é a maneira mais tradicional, como é que varia a língua asturiana internamente, quais são as isoglossas que há numa área muito determinada, já conhecida desde há mais de 100 anos na linguística astur-leonesa, e revisar um pouquinho essa área com essa acumulação de isoglossas, desde o ponto de vista informático e atual. Claro, este enfoque está feito desde o Departamento de Românicas e o Departamento de Filologia Hispânica da Universidade de Oviedo, onde se pensou que o asturiano precisava de materiais dialetais descritivos novos. Claro, uma língua grande, por dizer isso de algum jeito, não é? Como o português, o espanhol, já damos por suposto que já está descritivamente a língua tradicional, a língua rural, já está mais que trabalhada, não é? Descritivamente, o português, o espanhol, já leva anos de investigações, já leva anos de normalização, já leva anos de análises teóricos, de análises dialetais. Mas a língua asturiana, o que acontece é que, claro, até o século XX, muito avançado já o século XX, não tem materiais descritivos. E todos os materiais que temos agora, com os que trabalhamos nas aulas de asturiano, são dos anos 50, dos anos 40. São materiais antigos. Pois eu achei conveniente mais materiais. Se é verdade que os investigadores há 100 anos, há 50 anos, fizeram muitas coisas, mas ainda há muito que trabalhar. Ainda há muito que trabalhar e ainda há muito que conhecer. Eu trabalho sobre 361 itens linguísticos. Que é isso? São traços linguísticos, traços diferenciais na minha área de estudo, traços que, de alguma maneira, há diferença linguística nos pontos de inquérito que eu trabalhei. 361, por simplificar, palavras que variam nessa área de estudo. Traços fonéticos fonológicos, traços morfossintáticos, que têm algum tipo de variação. O ponto 7 é a minha base bibliográfica. Agora vou falar um pouquinho mais sobre isso. A minha base bibliográfica já vem os trabalhos 1906, 1954, 1956, 1957, depois o 2003, mas já
vocês podem ver as datas antigas já, quase mais de 100 anos, de que o Menéndez Pidal estudara a língua asturiana. Os meus enfoques, como bem disse a professora Cardeira, são a dialetologia quantitativa, a dialetologia moderna, dados informáticos, e depois também, como eu digo, a dialetologia tradicional. Claro, há uns dias eu apresentei este trabalho para colegas da Universidade de Oviedo e me disse uma companheira: que antigo e que moderno ao mesmo tempo este trabalho. Pois é verdade, é verdade. É um trabalho que faz dialetologia tradicional, como pudesse fazer o Menéndez Pidal, o Rodrigues Castellano, mas com a adição da dialetologia informatizada, com as ferramentas modernas que nós temos. Bem, e depois já para esta apresentação, eu fiz trabalho de campo que se chama inquéritos. Eu escolhi o meu carro, eu conheci gente, eu trabalhei com os dados de primeira mão. Por que isto? Porque não é que os dados do Menéndez Pidal ou do Rodrigues Castellano não estiveram bem, tudo o contrário. Mas eu achava que não eram suficientes para o meu trabalho. Então, eu o que fiz foi um caderno de inquérito, eu trabalhei umas perguntas, eu fiz de dialetólogo tradicional, não é? Eu, como se diz na Universidade de Biologia, as minhas botas, os meus sapatos agora estão sujos de trabalho de campo, de inquérito, de ruralidade. Depois vamos a falar dos meus informantes. Bem, os textos básicos, a minha bibliografia, já falei do Menéndez Pidal. O Menéndez Pidal e o Leite de Vasconcelos, pode ser que eles foram os que disseram: ei, a língua asturiana, o asturianês, existe. Não é? O asturianês é uma língua românica, mas esses dois investigadores foram valentes em dizer não só o português é uma língua, não só o castelhano é uma língua, não só o francês, não só o inglês, o catalão. O asturiano é uma língua, tem umas características próprias, historicamente é uma língua. Então, o Menéndez Pidal o que fez foi apresentar dados, como fizeram depois, muitos anos depois, os alunos Rodrigues Castellano ou Diego Catalán. Estudaram as variedades linguísticas desde um ponto de vista muito mais moderno que Menéndez Pidal. Claro, até o Garcia Arias, no ponto 4, que fez um trabalho da gramática histórica da língua asturiana, publicado em 2003, já bem, 50 anos praticamente sem bibliografia global da dialetologia asturiana. Há muitas publicações locais, mas não há publicações globais do que é a dialetologia asturiana. Até o 2003. Claro, o ETLEN, o ponto 5, é o meu texto básico, porque é o meu trabalho de início na filologia. Em 2017, publicamos uma metodologia muito, muito parecida a que eu usei na minha tese, mas na zona que faz limite com a Galiza das Astúrias. Não? A metodologia é a mesma, dialetologia tradicional e dialetologia informatizada, quantitativa. Basicamente, eu trabalhei
com os pontos 6 e 7, que são arquivos da tradição oral. O meu próprio, do meu irmão, que é o ATEM, e o arquivo da tradição oral de Ambás, que é possivelmente o mais importante de gravações da fala popular asturunense de hoje. Bem, a minha área de estudo, os dois mapas de abaixo são o quadrante noroeste da Península Ibérica, o primeiro. O segundo é a distribuição da minha área de estudo no âmbito físico asturiano. E o mapa de cima é o mapa político das Astúrias, que, para quem não o conhece, está dividida, igual que está Portugal, igual que está Galiza, em concelhos, em municípios. É a mesma divisão. A Castilha, ou Madrid, outras comunidades espanholas não têm essa divisão por concelhos. É um pouquinho diferente. Mas nós somos irmãos dos portugueses na divisão tradicional do território. Os municípios, concelhos que eu trabalhei estão em neuro, e a linha vermelha é a isoglossa principal, a divisão tradicional que o Menéndez Pidal e o Diego Catalán propunham para as variedades linguísticas ocidental e central asturianas. Já veem que essa linha, essa isoglossa corre pela metade do meu território de estudo. Bem, vou falar um pouquinho do asturiano. Uma língua milenária, mas minoritária e minorizada. Duas coisinhas da história do asturiano. Bem, claro, os Astúries, as pessoas que moravam nas Astúrias, no território que hoje é as Astúrias, antes dos romanos, não há conhecimento de nada que falara aquela gente. Claro, é possível que os lusitanos deixaram algum texto, alguma inscrição, não estou seguro, mas é possível. Mas os Astúries, essa gente não escreveu nada. Ou pelo menos não conhecemos, não há conhecimento moderno de textos dessa gente. Então só temos dados dos romanos que chegaram às Astúrias, ou ao território que hoje em dia é as Astúrias, que falavam dos Astúries. Os Astúries eram gente que bebia cidra, igual que hoje em dia nas Astúrias, que o produto mais famoso é a cidra, ou o sumo de maçã. Eram gente que estavam sempre enfadados com outros Astúries. Astúries contra Astúries, igual que hoje em dia, a mesma coisa. Era gente suja que bebia a sua própria urina. Isso é o texto do Plínio o Velho, que diz a coisa. Não são coisas muito agradáveis, mas é a descrição que faziam os romanos dos Astros. Mas não temos dados da sua forma, do seu jeito de falar. Claro, no Império Romano e o pós-Império, pois sempre se fala de uma aceitação do latim e da gênese românica, das línguas românicas, não? Claro, essa história compartida entre as Astúrias e Portugal, como essa reconquista que tanto se fala, entre toda a letra cursiva que queiram vocês ponhar, essa reconquista, não é? Linguisticamente é quando começam os primeiros textos asturianos, os primeiros textos que não são latim
puro, latim vulgar, é já uma corrupção desse latim tanto que a língua românica, que começos dessa língua românica. Depois, já na Idade Média, as conquistas, quando começa o Reino de Portugal, quando começa o Reino de Leão, o Reino de Castilha, expansão do território, da língua românica, e começa esse castelhanismo. Não pode-se dizer que o asturiano era dominante no território onde se falava essas Astúrias, todos os documentos dessa época estavam em asturiano, mas a partir do século XV já começa uma castelhanização do território asturiano. Digamos que já se pode falar do começo da minorização da língua asturiana. Depois, na Idade Média ao Romanticismo, já podemos falar da costa abaixo da língua asturiana, não? Da minorização mais consciente da língua asturiana. Essa minorização não só é uma coisa de direitos linguísticos dos falantes, não é uma perda de traços linguísticos, não é uma evolução castelhana de muitos traços linguísticos e se pode dizer, uma desasturianização do que se poderia considerar o asturiano puro. Depois, dois desenhos da história. Por um lado, essa notícia de Quesos, que é o primeiro texto que se conhece do Astur-Leonês, século X, finais do século X, que é, como diz lá, é um documento que fala de queijo. Um documento que fala de queijo. Em realidade, as Astúrias do século X e do século I é muito parecida às Astúrias do século XXI. Hoje em dia, tanto a cidra como o queijo são os produtos estrela das Astúrias, não é? Depois, a imagem de baixo é o Gaspar Melchor de Jovellanos, que foi possivelmente o primeiro erudito que diz o asturiano não é uma língua, mas é uma forma de falar respeitável. Então, foi um personagem público que deu valor a essa forma de falar que até o momento estava tão denostada pelo castelhano, que só se considerava rural, imprópria, de gente não inteligente, etc. Depois, a partir do Romanticismo, como outras línguas ibéricas, o que aconteceu foi que, claro, depois dessa valorização medieval da língua, depois dessa minorização castelhanista da língua na Idade Moderna, o que aconteceu foi que o Romanticismo volveu a pôr no mapa o asturiano. Então, deu-se uma revalorização do uso da língua e um sentimentalismo na linha do Jovellanos. O asturiano não é uma língua, mas, quer dizer, não, o asturiano não é como o castelhano, mas é a nossa forma de falar. Então temos o direito de usá-la e temos o direito de fazer literatura e temos o direito de fazer com isso o que nós quisermos. A finais do século XX,
o processo do surdimento. Surdimento, o que quer dizer? O surdimento, eu acho que se pode dizer em, não sei se em português, mas sim em galego. A valorização total, de pleno direito da língua. A ideia o castelhano é uma língua, o português é uma língua, o inglês é uma língua e o asturiano é também uma língua. Que aconteceu a partir do 74, antes da morte do ditador Franco, que morreu no 75. A partir dos anos 70, o que aconteceu foi academicismo, trabalho na universidade e investigação. Não só a investigação dos anos 50, não só a investigação do Menendez Pidal e dos seus alunos, senão uma investigação global, a todos os níveis de língua. Claro, desde o ponto de vista da língua portuguesa, isto pode soar exótico. Claro, o português tem uma tradição muito mais longa, muito mais comprida de investigação, mas o asturiano começou a nível global desse jeito, nos anos 70. Começa uma nova literatura, começa outra ideia do que fazer com uma língua asturiana. Dois desenhos. Por um lado, o de cima, que é o Cabeda Inaba, que foi o primeiro romântico, por dizer isso. Foi a primeira pessoa que fez uma antologia, uma coleção de poesias histórica já bem, que chama o dialecto asturiano. Não considerava que era uma língua, mas sim um dialecto. Essa primeira coleção de poesias em asturiano é histórica. É o início da literatura tal como a conhecemos hoje em dia no asturiano. E a fotografia de baixo é de há, não sei, 2 meses, na reivindicação da oficialidade. Esse academicismo, essa nova investigação de finais do século XX, de começo do século XXI, leva a uma reclamação da oficialidade da língua. O galego, o catalão, o basco ou o mirandês em Portugal são línguas oficiais, têm o status legal da oficialidade, mas o asturiano não. A reivindicação moderna dessa oficialidade é a luta por uns direitos linguísticos que se consideram próprios do povo asturiano. Não é uma luta estritamente linguística, senão de direitos sociais. Bem, o território do Astur-Leonês. O mapa da esquerda é um mapa puramente dialetal, puramente linguístico. Não é, tenho de dizer que não é o melhor mapa do domínio astur-leonês, mas não está do todo mal. Não está mal. Bem, linguisticamente, como dividimos a língua asturiana desde a dialectologia, a divisão é em 3 blocos. São os 3 blocos de azul, do tono azul. Estaria o asturiano ocidental, o asturiano central e o asturiano oriental. Os cores verdes e o cor vermelho são variedades linguísticas perto do astur-leonês. Por que digo isto? Porque o mirandês
está aqui, está na sala o Fernando, que me pode dizer alguma coisa, mas o mirandês pode dizer que é uma língua que nasceu do asturianês, mas que hoje em dia já não é só irmã do asturianês, é algo mais, porque também é irmã do português. Então, o asturianês está dividido em três blocos, tradicionalmente três blocos linguísticos, e no mapa da direita temos a quantidade de falantes de asturianês no século XXI. Já veem que Astúrias, que é o território de mais norte, é o território onde é que há mais vitalidade da língua, mas cara ao sul contra o sul, essa vitalidade da língua é muito menor. Claro, historicamente temos que esse asturianês possivelmente chegara até toda a linha de norte a sul da Península Ibérica, mas hoje em dia, por questões históricas, sociais, por questões de castelhanismo, por questões que não são estritamente linguísticas, temos que o asturiano, essa língua minoritária, essa língua minorizada, resiste numa parte da Península Ibérica, já veem que é pequenina. Pois, vou falar então, depois desta introdução ao que é a língua asturiana. Espero que não tenha sido demais falar do que é o meu projeto em dados. Bem, o meu projeto, como eu dizia antes, é dialetologia tradicional, onde eu fiz todo o trabalho. Há outros trabalhos de dialetologia que estão baseados na bibliografia. A minha bibliografia só é para ter uma linha de investigação, mas todos os dados que eu trabalhei, todos os dados que eu meti informaticamente na computadora são próprios. São dados que eu recolhi da boca dos informantes. Eu dividi a minha área de estudo em 8 conselhos, 18 pontos de inquérito, que no mapa da direita estão, é um mapa físico, onde é que ficam esses 18 pontos, e o mapa da esquerda, como depois veremos, é um mapa poligonal, que está feito diretamente pela aplicação dialetométrica. Saberemos depois como é que se fez esse mapa. É uma quantidade de pontos de inquérito importante. Um ponto cada 80 km². É importante. Por quê? Porque é um território muito pequenino, mas há muita densidade há muita densidade de análise dialetal. Vocês podem dizer 8 km em linha reta entre cada ponto de encosta, de linha meia. E vocês podem pensar, 8 km, e em 8 km vai mudar a língua entre os lugares entre os povos de Ambás e Témia, na parte ocidental da área de estudo, que está muito perto entre eles, vai cambiar a língua? E eu digo, sim, vai cambiar a língua. Possivelmente em Portugal seja a mesma coisa, é a mesma coisa em todos os sítios. Todas as línguas têm variedades, todas as línguas. Claro, o território asturiano é muito montanhoso, tem muitos rios, tem muita área despovoada, então 8 km em linha reta, mas
por exemplo, entre Restier e Ambás há, em carro, eu acho que são mais de meia hora de carro. São 8 quilómetros mais meia hora. Vocês podem perceber. Bem, estes são Maria e Ângelo, os meus amigos entrevistados, são informantes da minha tese de doutoramento, já veem nesta fotografia o contentes que eles estão. Um trabalho de dialetologia que põe contentes aos informantes. Dá muito o que pensar. Essas pessoas são quase sempre de mais de 65 anos. São um informante tradicional, mais ou menos. São pessoas que conhecem a variedade linguística do ponto de encosta, do ponto de inquérito, desculpe. Sempre tentei de entrevistar, de fazer pesquisa, as perguntas a mais de 2 pessoas por ponto de inquérito, sempre naturais, moradores das povoações em cada ponto. Sempre tentei de buscar gente inteligente, de pensamento ágil, gente sem problema para falar, gente aberta. Não é fácil muitas vezes com a gente da montanha. Mas eu acho que consegui que em todos os pontos de inquérito encontrar gente com estas características. Sempre, como eu digo, com o conhecimento da variedade linguística autóctone. Estes são alguns dos meus informantes, para que vocês vejam as características físicas deles. O primeiro é o Colage. O Colage tem, esse dia, cumpria 105 anos. Lê o jornal todos os dias, toma 3 cafés todos os dias e é uma pessoa que está ativa. E ainda hoje está ativa. A segunda fotografia é o Manuel, a sua mulher e o seu neto. Um neto que me diz, com 13 anos, que queria ser gandeiro e advogado. Essa é a gente que temos em Astúrias, gandeiros e advogados. Já bem, é gente rural, gente próxima, gente que eu sempre digo que não tenho... não tenho amigos, não tenho informantes, tenho amigos agora. A fotografia de baixo à esquerda é que a gente do povo entrou-se de que eu ia a fazer perguntas linguísticas e todos se reuniram na casa da mulher que está à direita, abaixo, que é a minha informante. Todos se reuniram lá para escutar as perguntas que eu fazia. Não só uma questão filológica, é uma questão social. Bem, como eu dizia, tenho 2 enfoques. Tudo é dialetologia, mas uma é dialetografia, que é, digamos, a dialetologia tradicional, uma análise tradicional da variação diatópica com representação item-mapa. E depois a dialetometria, já conhecida no CLUL, mas ainda pouco conhecida em muitos âmbitos linguísticos. Dialetometria é uma análise estatística de uma enorme quantidade de dados linguísticos. Agora vamos ver quais são as diferenças. Claro, estas 2 representações são representações dialetográficas. O que quer dizer isto? Para esta apresentação eu escolhi o item fazer. Como é que se diz em cada ponto de inquérito o verbo fazer? Como vocês podem ver, há diferença
a diferença linguística, 8 km por ponto de encosta, de separação, a diferenciação linguística. A primeira representação que ponho é feita com a aplicação informática QGIS, que é software livre. É uma representação tradicional do item do caderno de inquérito fazer. Como é que se diz neste povo? Fazer. Você tem que fazer qualquer coisa. Não é? E os informantes responderam. Desde fazer, hasta fer, hasta faer. Vocês veem que há diferenças linguísticas. O mapa da direita está feito com o programa DIATEC, da Universidade do País Basco. É o mesmo. Quer dizer, é a mesma representação, é a mesma, o mesmo item, o mesmo traço linguístico, mas representado de outro jeito. Representado no mapa poligonal, muito simples, muito assequível ao primeiro golpe de vista. Vocês já podem ver quais são as variantes do item fazer. O primeiro é tradicional, o segundo é o mesmo, mas como cores. É a mesma representação. Já veem vocês que esta dialetografia tem, pois, como várias partes no meu mapa. A parte do oeste, o amarelo, que tem umas formas linguísticas, o amarelo, em contraposição com a parte verde, que tem outra forma linguística, o fazer, não? Que é o normativo do asturiano, que é o mais comum na língua asturiana, é o mais comum na língua portuguesa, é o mais comum na língua, na variedade galega, fazer é o mesmo. Mas, numa parte das Astúrias, temos variantes. Bem, este é um exemplo do meu quaderno de inquérito. E eu fiz um caderno físico, como fazia o Menéndez Pidal há mais de 110 anos, há mais de 115 anos. É a mesma coisa. Eu tinha umas perguntas, eu tinha os ativos, eu já sabia quais eram mais ou menos as possibilidades linguísticas que eu poderia encontrar em cada ponto de encuesta, de inquérito, perdão, mas eu perguntava, como é que se diz ontem? Pois ontem nós agora dizemos como em castelhano ayer, mas os velhos, ou é o mesmo, muitos informantes diziam isso, mas os velhos, é o mesmo também. Eu digo anoche. Pois, meu quaderno de inquérito, anoche. Por exemplo, o como é que se diz ainda? Como é que se diz ainda? Para representar o conceito de ainda. Pois, cá dizemos tuvia. São exemplos. Bem, já bem, na página direita eu tinha as perguntas pré-concebidas e na página esquerda eu ia ponhando os dados espontâneos que os informantes me davam. Dados dos inquéritos. Eu fiz os inquéritos em 3 fases, com o coronavírus pelo meio. Foi uma época complicada para a investigação de campo. Quando eu comecei no 2018, era praticamente impensável que íamos ter uma pandemia global. Mas assim foi.
E os investigadores de campo tivemos que trabalhar com isso. Tivemos que trabalhar com o coronavírus, fazer inquéritos a 2 metros dos informantes. Mas eu completei todos os cadernos em cada ponto de encosta, de inquérito. Materiais, experiências, esses são a Maruxa e o Chuaco. A Maruxa e o Chuaco. Claro, experiência humana. Eu já não tenho informantes, como eu dizia antes. Tenho amigos nos pontos de inquérito. Esta fotografia foi feita hoje, sexta-feira, foi feita na terça-feira. Eu fui à casa desta gente e estivemos a merendar, estivemos a fazer jogos e coisas. São gente, são amigos, são amigos. O material audiovisual, pois mais de 400 horas de vídeo, de alta qualidade, e depois, claro, não só o trabalho estritamente linguístico, senão muita informação extralinguística, ecolinguística, toponímica, cultural, gestual, musical, idiosincrática e tudo. E tudo. Afinal, eu ia com a cabeça pensando em fazer só uma entrevista linguística, mas o inquérito levou-me a fazer outro tipo de perguntas e outro tipo e a obter outro tipo de informação. Claro, na minha tese de doutoramento eu só tenho dados puramente linguísticos, mas agora tenho um arquivo com muitos dados, não só linguísticos. Tenho fotografias de toda esta gente, já, por desgraça, já morreram alguns deles. Eu tenho fotografias, tenho vídeos dessa gente. O arquivo não só é puramente cultural, é social, é um arquivo agora que já forma parte da sociedade asturiana. E claro, depois todo o trabalho de descrição. Quero eu tenho os dados linguísticos dos meus pontos de inquérito, mas eu precisava de uma encadernação global no âmbito românico. Então, eu trabalhei sobre uma bibliografia muito extensa, muito comprida. Foi 1 ano e meio de trabalho bibliográfico para descrever os dados que eu tinha recolhido, e o resultado foram 63 páginas de bibliografia e 600 páginas de dados dialetais. É muito, eu acho que é muito, é demais. Eu acho que o Fernando Brichos disse-me um dia em Lisboa: as teses de doutoramento em Espanha são muito compridas. Eu disse: é verdade, a minha, a que mais. É verdade, é verdade, é muito, é demais. Claro, como tese de doutoramento, como trabalho linguístico, eu tive muitas dificuldades e também muitas soluções, claro. As explicações não funcionavam, o meu nível de estadística não era correto, para estudar muitos traços linguísticos não havia informação dialetal publicada e eu tive que não inventar, senão eu tive que mulher disto não há informação publicada, disto também não. E muitos dos meus dados são novos para a filologia ibero-românica. Então, depois o que eu dizia, morte de informantes. Em algum ponto de inquérito eu tive que buscar vários informantes pela causa da morte. São gente maior, são gente que tinha enfermidades, são gente que
que é a vida, mais que nada. Claro, e depois a minha área de estudo, pois é uma área deprimida socialmente. Há poucos informantes, há povos que só queda uma pessoa, só fica uma pessoa morando lá. Então, em algum momento é complicado achar informantes, não só informantes, não, pessoas, em alguma área. E claro, o que eu dizia, o coronavírus, o encerramento para mim foi a morte do trabalho. Eu não pude trabalhar, porque no meu caso, eu estava a visitar pessoas do primeiro grupo de risco. Claro, se eu levo o coronavírus, não é de risa, mas se eu levo o coronavírus a algum lugar, eu posso ser o aniquilador do lugar. Posso ser o aniquilador de uma população. Então, eu tive que ter muita precaução. E claro, como terceiro doutoramento, eu tive que tinha pouco tempo, só tinha 3 anos para fazer esse trabalho e muita burocracia. Vocês também sabem disso. A burocracia universitária, complicado. Depois, claro, a vida pessoal que todo investigador tem. Claro, eu fiz o trabalho, a tese de doutoramento, tive um filho, eu fiz uma casa. É a vida, é a vida, é a vida. Claro, por sorte, eu tive muita ajuda de companheiros da faculdade e das famílias dos informantes, que me buscavam, que me achavam. Morreu este homem, mas conhecemos outro homem que pode ser bom informante para você. Perfeito. Isso foi para mim importantíssimo, porque de uns povos a outros eu já ia com um apadrinamento, eu já ia por diante já ia com isso que as famílias dos informantes já diziam, há um rapaz que está a fazer um trabalho perguntando as palavras antigas, perguntando as palavras dialetais. Então, eu tive sorte nesse sentido. Claro, depois de fazer os inquéritos, tive um contrato universitário. Agora sou professor da universidade. Claro, burocracia ainda tenho, mas tenho mais tempo para investigar. E também foi bom o conhecimento prévio que eu tinha da área de estudo. Tenho amigos nessa área de estudo, então eu já ia com a ideia, mais ou menos, do que era linguisticamente a área de estudo. Então, ideias finais para a conclusão. Principais mapas e novos retos da filologia esto-leonesa. Bem, vou ensinar mapas. Estas são as tripas, são o interior do meu trabalho. Isto é um mapa tradicional do item, do traço da variação no item nó. No item nó. Já bem, a variação que há na minha área de estudo. Eu, com este item, perguntei 2 coisas. Qual é o início, se há palatalização dessa N norte, que se há essa palatalização ganhe, e depois o final, não? Como é que descendodium latim, como é a evolução
essa parte final do item. Então, isto é o meu mapa tradicional. O Menéndez Pidal e o Rodrigues Castelhano e o Diego Catalão diziam o item nó tem variação, mas não sabemos como é que corre essa variação, não sabemos como é a presença das variantes desse item na área astronômica. Pois, eu posso fazer isso. Perguntei, e este é o mapa tradicional do meu item nó. Cá tenho outro. Isto é puramente fonético fonológico, a evolução fonética do item. Isto já é outro exemplo. Claro, vocês têm que pensar que isto são exemplos dos 361 itens linguísticos que eu estudei. Não vou pôr os 361 itens, só são coisinhas, para que vocês vejam como é que eu tratei estes dados. Este é outro mapa morfossintático, uma construção interrogativa e locativa, desde o bilatino, mais um acusativo. Eu acho que em português não é possível, mas não sei. Por exemplo, se eu estou a falar de o Manuel, onde é que está o Manuel? Pois, no asturiano, nós podemos dizer Manuel Ulo. Onde é que está o Manuel? Ulo. Não? Desde o bilatino hasta o acusativo. Não é? Claro, na minha área de estudo, na maior parte dessa área de estudo, não é possível. Os informantes me dizem, não, isso cá é impossível. Eu nunca escutei uma construção como essa. Mas, na área leste, entre Diego e União, são os povos onde se é possível essa construção. Dizem, sim, isso é comum, isso é popular, isso nós dissemos. Então, o mapa de resultado foi este. Há uma área no leste onde é popular, onde é histórica, onde é possível essa construção. No resto, não. Bem, outro exemplo, por exemplo, também morfossintaxes. Sintaxes. É a contração entre o indefinido todos, e o artículo os, em português, não? No asturiano normativo temos o todos, no asturiano normativo há essa contração. Em castelhano não, em português não. E já vem a variação que tenho na minha área de estudo. Pode-se dizer que os povos da parte leste são os povos mais perto do normativo, e depois a área do oeste é diferente do normativo. Então, essa é a variação que eu recolhi, essas contrações que eu recolhi. Desculpa. Depois, com um verbo, outro exemplo, o verbo trazer, a terceira pessoa do pretérito perfeito, trouxe, no português. Vocês podem apreciar a quantidade de variação para uma forma verbal que eu achei na minha área de estudo. Há muita variação. Temos muitas formas. E todas elas
por exemplo, no povo Ambás, na parte oeste da área de estudo, eu achei 4 formas para essa pessoa do pretérito perfeito, 4 formas que no discurso oral dos informantes são todas úteis, usáveis e comuns. A mesma pessoa pode dizer, não, o homem tracho, truxo, troxo, trouxo, tal coisa. E é possível, é possível, é possível. Tanta variação, é possível. Este é outro exemplo sintático da posição do complemento do pronome ato. Uma parte da área de estudo é possível uma ênclise desse tipo de construções. Em português seria: o que me tenho rido com isso. En asturiano isso é possível também. Lo que me tenho rio com isso. Equivalente, são equivalentes. Mas também é possível numa área numa parte da área de estudo dizer lo que tengo río-me com isso. Não é? Por o complemento átono, o pronome átono, afinal, depois da construção verbal. São exemplos que eu achei que não estavam descritos na literatura académica asturiana. Já bem, são 4, 5 exemplos do que eu trabalhei. Pois, isto é análise dialetométrica dos meus dados. Este mapa, já conhecem, esse mapa que generou o programa aplicação Diatec, que é uma aplicação puramente dialetométrica. Esta é a divisão que faz a aplicação quando eu lhe peço, que me faz uma divisão em dois clusters de todos os dados, dos 361 dados que eu recolhi. O que faz o programa? Faz uma divisão por acumulação de dados. Os polígonos vermelhos são aqueles que mais dados têm em comum e, por outra parte, os polígonos verdes são aqueles povos que têm mais dados em comum em diferenciação com os vermelhos. A divisão é esta. Este é o mapa final. Eu sempre digo que é o mapa final. Quando a gente me diz, ok, a conclusão do teu trabalho qual é? Esta é a conclusão. A conclusão é que, efetivamente, há uma divisão em 2 dialetos e a divisão está marcada estatisticamente deste jeito. Isto é o mesmo, mas com 3 divisões. Não, desculpem, está mal. Com 4 divisões. Temos a parte oeste, temos a parte leste, mas agora também temos uma parte central, que são aqueles povos que têm muitos dados linguísticos compartidos com as 2 áreas. A área verde e a área vermelha, que também se podem subdividir entre eles. Claro, isto diz mais coisas, que é, temos o dialeto ocidental, temos o dialeto central, mas também temos uma área que compartilha
linguisticamente, que não se sabe se é, mas que está no meio, que está no meio. Isto é o mesmo, mas com 6 clusters. E este mapa é interessante porque a divisão, como vocês podem ver, sempre está na parte leste. Na parte leste. Tradicionalmente, considerava-se que o asturiano do centro, onde está basada a normativa do asturiano, era muito, muito, muito homogéneo. E que onde estava a variação é no ocidente das Astúrias. Mas o que tenho aqui é outra coisa. O que tenho aqui, o que me diz a estatística, é que a variação, quando eu peço aos algoritmos que me faça divisões, as divisões vêm pelo este. Os lugares mais heterogêneos são os do leste, os do centro das Astúrias. É muito interessante. Então, o primeiro mapa, já para começar a arrematar, o primeiro mapa é o que viram vocês, o começo da minha intervenção. Uma ampliação na parte direita e depois a linha verde do mapa de baixo é a minha proposta de divisão entre os dois dialetos. É muito, muito, muito parecida à divisão tradicional, à divisão do Dedé de Espidal, mas há uma pequena área na parte sul, na parte central sul da área de estudo, que vocês podem comprovar que é um pouquinho diferente. Vamos ver cá. Esta é a diferença. Tradicionalmente, o Menendez Pidal, por exemplo, considerava a separação com a linha azul, onde os povos do meio, esses Trúbia e Villanueva, formavam parte do bloco ocidental do asturiano. Mas, estatisticamente, se é verdade que compartem muitos rasgos linguísticos com a parte oeste do mapa, mas também compartilham muitos dados com a parte leste. Então, estatisticamente, o algoritmo me diz, quando eu faço uma divisão em dos blocos, Trúbia e Villanueva estão mais perto do asturiano central, da parte leste do mapa. Eu acho que é muito interessante. Para mim é muito, muito interessante e é apaixonante. Então, já para arrematar, a causa dos dados, podemos dizer o seguinte. A maior parte da informação dos inquéritos do IDACEU é inédita. Sempre falando academicamente. Não havia toda a parte do trabalho de intelectuologia tradicional, o 60% dos dados eram inéditos, não se conheciam academicamente. Depois, confirma-se um feixe de isoglossas entre os dois blocos linguísticos com uma área medial que compartilha dados com ambos lados, como nós vemos nos mapas. Também, a dialetologia tradicional não ia desorientada, mas no século XXI pode-se refinar mais as conclusões e se justificar melhor. Claro, o que fazia o Menendez Pidal era ter uma intuição linguística de como é que era a divisão em blocos tradicional, mas agora eu, com os algoritmos, posso justificar muito melhor essa divisão.
ainda fica muito por estudar em asturianês nas línguas ciberromânicas, é evidente. Este trabalho, que vai ser publicado em 2022, tem uns 60% de dados inéditos. E como eu, muitos outros trabalhos, muitos outros investigadores. E, claro, os trabalhos que saem a partir dos dados do EDASEU ou do EDASEU mesmo são incontáveis. Claro, eu proponho uma metodologia novedosa no asturianês que se pode usar para outros trabalhos noutras áreas linguísticas asturianesas ou iberromânicas ou o que seja. Então, esta bibliografia e muito obrigado. Espero que não fosse muita informação e que ficasse um pouquinho claro o que eu estive trabalhando. Então, agora eu acho que temos um pouquinho de tempo para as perguntas, se vocês têm algo. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. É um prazer ver o teu entusiasmo com o teu trabalho e também ver como isto é um trabalho que, como dizemos nós, dá pano para mangas. Daqui vamos ter muita coisa daqui em frente. Então, sim, temos uns minutos para questões, façam favor. Sim, Fernando. Sim. Posso? Então, boas tardes a Podes. todos. Posso. Boas tardes a todos e ao Miguel em especial. É um gosto revê-lo. Como a Esperança dizia, é um trabalho que tem pano para mangas, que dá para muita. E aqui nesta apresentação não se esgotou nem de perto nem de longe o sumo do trabalho do Miguel. Eu dou-lhe os meus parabéns por isso. É um trabalho que é interessante numa multiplicidade de aspectos que é rara de encontrar, mesmo em teses de doutoramento. É interessante desde logo porque traz dados novos para a descrição do asturo-leonês, que como o Miguel diz, ainda está um pouco carente. É preciso trazer dados novos, desde logo dados atuais, não é? E até a própria situação geopolítica da língua o favorece, porque a questão da oficialização do asturo-leonês está na ordem do dia. Uhum. É também relevante em termos metodológicos, não só por comprovar no essencial aquilo que se dizia tradicionalmente, mas já lá vou, mas também por outros aspectos técnicos dialetométricos que ele aqui não referiu, mas com que ele lidou, e a Ernestina lembra-se também, o João, nós discutimos isso na altura em Lisboa, não é? Utilizou dois caminhos diferentes para, vamos dizer de forma muito simples, dois métodos de constituição da base de dados ligeiramente diferentes, e isso acabou por ser um teste ao algoritmo e ao programa, à Diatec, e do qual o programa até saiu bastante bem. Então tem uma multiplicidade de valores e tem muita informação, como ele dizia, e não foi fácil. Até o próprio Miguel dizia, enquanto fez a tese, ele não o referiu, mas terminou a tese bem antes do prazo, uns bons meses antes do prazo, e ao mesmo tempo foi pai e fez uma casa. E a casa não mandou fazer, fez mesmo a casa, ou seja, construiu a casa ele próprio, não é, Miguel? Segundo tinha dito. Portanto, teve esse trabalho todo. Passando para algumas questões, não vou monopolizar o tema, enfatizando essa valência da tese com dados inéditos em vários planos sobre uma língua que é necessário estudar. Vou colocar uma outra questão mais específica ao Miguel. Em primeiro lugar, uma vez que este foi um trabalho feito em condições únicas, por causa da pandemia, colocou alguns desafios também específicos. Queria lhe perguntar se ele recolheu dados com máscara, em que os informantes tivessem máscara, e se sim, se notou alguma diferença no registro desses dados. Boa pergunta. Mas não recolhi dados com máscara. Pode ser que seja um bom campo de estudo para o século XXI,
a linguística com máscara. Mas, não, eu sempre, nos inquéritos, sempre pedi, por favor, se os informantes com separação física podiam tirar a máscara. Ok, certo, sim senhor. A curiosidade era depois se teria encontrado alguma diferença nos dados e até os desafios que isso colocaria à análise fonética e por aí fora. Estava aqui a ver também uma nota, aquele verbo traer é muito interessante e é um exemplo da necessidade de que em estudos deste tipo nós temos de considerar cada vez mais as respostas múltiplas em estudos dialetométricos. Claro, Na localidade de Ambás, o Miguel registou 4 variantes, não foi? Se não me engano, 4 variantes. E isso é numa forma verbal, mas Ambás também, e nos povos de perto, no sistema dos possessivos, há, eu acho que 3 sistemas de possessivos que funcionam ao mesmo tempo. Então, não só variedade, de duplicidade de formas verbais, por exemplo, ou de formas fonéticas, senão de sistemas, que se combinam todos e não há problema porque os informantes têm todos eles na cabeça. Uhum. Foi. Sobretudo no âmbito românico, temos os trabalhos Atlas ou outros trabalhos do tipo de cartografia dialetal que têm sido feitos de geografia linguística, que têm sido feitos nas últimas décadas, com o apuramento da metodologia e com a inclusão de cada vez mais variáveis, até não só linguísticas, também sociais, temos vindo a obter corpora cada vez mais pluridimensionais, cada vez mais complexos, não é? E são um bom exemplo de que aquela metodologia clássica dialetométrica de considerar apenas uma resposta por ponto de inquérito, ou seja, uma variante para cada variável em cada local, e falo não é por acaso, é por razões taxonómicas, estatísticas, mas essa abordagem está cada vez mais desatualizada, pelo menos no âmbito da romanística. A Diatec é ainda basicamente o único programa que tem um algoritmo para resolver esse problema. Antes faziam-se escolhas ad hoc, não é? Como nós sabemos, ou só a primeira resposta, ou supostamente a resposta mais frequente, se isso fosse possível discernir, ou outro qualquer critério ad hoc, mas o mais comum é a primeira resposta pronunciada pelo informante. Mas agora podemos fazer as coisas de forma um pouquinho diferente e os dados estão a mostrar. Em Portugal temos utilizado nos últimos anos sempre a Diatec. Também já estamos a utilizar em atlas brasileiros. Agora em Espanha também se utiliza cada vez mais, o software também é de Espanha, é do País Basco para todos os efeitos. Os dados estão a mostrar que esse algoritmo é bom e é realmente um avanço importante, e a tese do Miguel também traz um pouco mais um comprovativo, se quiser, dessa abordagem. É até muito interessante que, um pouco como os brasileiros dizem, que Antenor Nascentes tinha razão, sistematicamente. Nós podemos dizer Leite Vasconcelos ou Sintra tinha razão, sobretudo Sintra, nas interpretações de conjunto. Aí nós vemos um pouco também que Menéndez Pidal tinha razão, não é? Os dados do Miguel, com uma abordagem mais moderna, corroboram o essencial, mas há nuances bastante interessantes. Eu queria fazer 2 perguntas dirigidas, e com isso termino, 2 perguntas dirigidas especificamente àquele mapa dos 2 clusters, aquele mapa fundamental, como o Miguel dizia. Em primeiro lugar, porque é que a zona esquerda é mais coesa do que a direita? E em segundo lugar, a diferença daquela linha que separa as 2 áreas, para com a linha encontrada nos dados do Miguel, para com a linha tradicional do Menéndez Pidal, é que a zona leste se expande um pouquinho, se quisermos, para oeste, não é? Pareceu-me que essa expansão iria na direção da fronteira administrativa dos municípios, não é? Se for esse o caso, se a nova... Estou a utilizar a expansão entre aspas. Se o novo bloco que pertence a leste coincide efetivamente com a região administrativa, ou seja, se a diferença para com os dados de Menéndez Pidal está numa maior coincidência com as regiões administrativas, se o Miguel tinha alguma reflexão sobre isso.
Portanto, eram essas duas questões. Sim, sim, é muito interessante o que disse o professor Brisos. Efetivamente, eu não posso saber porquê, mas a divisão administrativa asturiana está muito bem feita, acordes aos dados culturais. As linhas dos concelhos estão feitas sobre diferenças culturais. Então, por exemplo, os dados do Menino Hospital, que dava essa pequena diferenciação com os meus dados, no sul, na área sul da área de estudo, tem o seu porquê. Historicamente, esses dois pontos de inquérito perteneciam até o começo do século XX, pertenciam ao Conselho de Grau, que é o Conselho o Conselho do Oeste, não é? Então tinham uma linha administrativa que ia cara ao oeste. Então o Menino Hospital conhecia isso e fazia a sua reflexão não só linguística, senão histórica dessa situação. Mas claro, agora, desde os começos do século XX, essa povoação destes lugares já estão noutro concelho, que é o Concelho de Oviedo, da capital, com tudo o que isso implica, não é? Com tudo o que isso tem, não só histórico, senão linguístico. Não sei se há um câmbio, uma mudança linguística. Não sei se há. Eu acho que não. Mas sim, é verdade que há dados intermédios que se poderiam classificar como ocidentais, como centrais. Claro, o Menendez Pidal usava o seu pensamento. Eu uso um algoritmo. O Menendez Pidal dizia, eu acho que tem mais em comum com a parte ocidental, por razões históricas e demais, mas eu digo, eu não penso nada, eu deixo ao algoritmo que trabalhe. E o algoritmo relaciona mais com a parte leste. E depois, não me lembro da outra pergunta. Era porque é que a zona esquerda, a zona ocidental, é mais coesa do que a zona oriental? Não sei. É que é a zona que está confinada com a Galiza, não é? Por oposição à outra zona. Quer dizer, confinada não, mais próximo. Mais próximo, incluindo o interior das Astúrias. Boa pergunta. Pode ser que é uma zona muito mais conservadora do que a outra e é uma zona que tem muito mais dados antigos, que apresenta muitos mais dados antigos. Uma zona com menos povoação, uma zona deprimida, uma zona mais conservadora é a palavra. A outra área está perto da capital das Astúrias, apresenta muitos movimentos de povoação que não alteram diretamente as formas linguísticas, mas que sim, historicamente, estiveram mais perto das mudanças linguísticas. Então, eu acho que vai por lá o assunto. Ok. Sim, senhor. Muito obrigado, Miguel. Mais uma vez, felicitações pelo trabalho e boa sorte para o futuro. Obrigado, Eva. Obrigada. Eu não sei se há mais questões, estamos mesmo em cima da hora. Eu ia aproveitar que temos um minutinho para fazer uma pergunta que vem na sequência destas, que é, com estes dados, agora que está a ser tratada a oficialização da língua asturiana, a tradição é que a normativa da língua asturiana se baseie no asturiano central. Mas, com estes dados, não faria mais sentido que fosse no ocidental, que é mais homogéneo? Esse é um debate comum e popular. É um debate comum e popular. Sim. Sim,
ninguém questiona, ninguém se pergunta porquê a normativa asturiana é a central, porque a normativa é a variedade da capital, está bem, mas os movimentos culturais de reivindicação linguística de Leão, de Zamora, dos Ocidente das Astúrias, dizem, ei, se nós somos os que temos a pureza da linguagem asturiana, nós somos os que temos mais falantes, os que somos muito mais homogéneos. Por que não somos nós que temos a normativa? Pode ser um argumento de capital versus área rural, mas a realidade é essa. Não é que haja muito conflito, mas há um pouco de conflito. Pode ser que o teu doutoramento traga mais uma acha para essa fogueira. Sim, pode ser, sim. Então, estamos na nossa hora. Agradeço muito a todos, especialmente ao Miguel, e desejo maiores felicidades para os trabalhos futuros. Muito obrigado. Continuação deste trabalho.